função de Madalena dos canônicos não é uma função apostólica? É uma função de uma seguidora de Jesus, não dá para dizer que é apóstolo. O apóstolo ficou reservado aos 12 e a um extra que é Paulo. Esse também extra já dá uma bela história, porque ele entra transversal, sem conhecer Jesus, ele cai do cavalo, ele passa por um grande processo de mutação e se torna o grande apóstolo e apóstolo. E não as mulheres, e não os discípulos, e não todos os seguidores, que eram 72. Então aqui há uma distinção. Apostolém quer dizer aquele que é enviado explicitamente para este cargo. Mas não é o caso. Por exemplo, na cena da ressurreição, para quem é que Jesus se apresenta? Jesus se apresenta de várias formas para múltiplas pessoas. Mas tem a primeira 11 não é aparições. Madalena? Não é necessariamente a primeira. Provavelmente, na minha intuição, ele se apresenta para Maria, sua mãe. Mas isso não é registrado. Mas ele se apresenta para os discípulos de Emaús. Por que vocês estão fugindo? Para onde vocês vão? Dois, né? Dois ou três. Dois discípulos. Provavelmente um homem e uma mulher. Inclusive o Evangelho não nomeia quem é a segunda. Cleófas e sua companheira. Eles estavam encapuçados. E então há uma série de apresentações de Jesus. Elas são múltiplas. Umas deixa tocar, pode tocar. Outras quer comer. Como que um ressuscitado quer comer? Ele não precisa mais de comer, ele já pertence a um outro universo, de um outro mundo, quer dizer, outra realidade. Mas é para mostrar que ele tem contato com essa realidade, que ele não é falso, ele não é um Messias exógeno ou extraterrestre, ele é alguém real, que dá para caminhar, tocar, falar. Então as aparições privilegiam mulheres, às vezes privilegiam crianças, às vezes privilegiam pescadores. Jesus anda sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Nenhum homem anda sobre as águas, é para mostrar que é outra realidade. Agora, professor, e vamos voltar ao Papa Francisco. Vamos ao Papa Francisco. As mulheres têm chance na Igreja de Francisco? Tem chance, ele inclusive já incorporou no Vaticano as mulheres que estavam sempre no terceiro round. Elas tinham primeiro nível, segundo, e elas estavam no terceiro. Todo o secretariado do Vaticano é mulher. Todas as que acompanham a vida de serviço na igreja são as mulheres. Nós temos 700 mil religiosas no mundo. Mas não tem uma prefeita. Mas não tem uma prefeita. Então agora ele disse, tem lançado na reforma do Vaticano, que está em curso, todos já esperariam que ela estivesse pronta, mas ele é muito ladino, ele vem de Passo Mineiro, assim, argentino, despacito, vai chegando. Então ele já colocou mulheres, agora acabou de colocar uma mulher para debater a questão da ecologia como uma perita, ela nem é católica, então ele tem interagido com as mulheres, conversado, colocado a questão em pauta. Não mudou a estrutura, porque a estrutura da Igreja Católica é masculina, pelo menos na sua hierarquia. Mas ele tem apontado que não é possível ficar neste... Sim. Agora, o combate à pedofilia, ele não fez nenhum tipo de concessão, Nenhuma. nem verbal, né? Ele foi para cima com tudo. Tolerância zero. E o Papa Bento XVI, que, na minha opinião, ele é um pouco injustiçado, porque ele é considerado um Papa ultraconservador, é a imagem do inquisidor por causa da Inquisição e da doutrina da fé lá, a congregação que ele presidia, ele ficou com essa pecha. Mas, na verdade, ele abriu um certo caminho para o Francisco. Especialmente quando foi à Irlanda. A fala dele à Irlanda foi firmíssima. Exatamente, mas dura. depois ele não aguentou. Não aguentou. Então aí é que é a minha pergunta. E derrubaram. Essas forças terríveis que existem no Vaticano, não sei se ainda existem, derrubaram o Bento. Como é que o Francisco está enfrentando aquela corja? Porque ele foi colocado pelo conjunto de cardeais para isto. Então os cardeais perceberam que era preciso mudar. E parece que está enfrentando bem, porque o planeta inteiro diz, esse é o Papa que nós queríamos, esta é a mensagem que nós esperávamos, este é o ser humano que faltava nesse momento. Francisco está realizando uma mutação aberta pelo Papa Bento XVI. Joseph Ratzinger realizou o maior gesto da vida dele ao renunciar. E ele, nesse sentido, tirou o papado que estava lá pelas estrelas, como algo intangível, quase que de um Superman, e ele disse, não, o Papa também é pessoa humana. E o Vaticano vai precisar mudar para esta realidade, porque nós estamos no século XXI, e não mais no século X ou XI, onde havia os papados gregorianos, ou os papas pios que comandavam como se fosse cristandade. Agora o Evangelho equivale. Essa é a novidade.
Mas a forma e o conteúdo não tem sido o mesmo. Quero perguntar isso para o senhor depois, hein? Vamos Bom, lá. por falar em combate à pedofilia, justamente esse, né, um dos maiores desafios que o Papa Francisco enfrenta na igreja, e ele tem tomado medidas muito duras com relação a esse assunto. Ele inaugurou, inclusive, um tribunal agora para julgar padres e bispos, e a nossa correspondente Sônia Blota na Europa vai mostrar mais para a gente sobre isso. A decisão do Papa Francisco foi inédita. No dia 15 de junho, ele criou o primeiro tribunal para julgar os acusados de abuso sexual contra menores. A assinatura do decreto do Estado do Vaticano é do presidente do tribunal, Giuseppe Dalla Torre. No dia 11, a nova corte irá se reunir para julgar o ex-núncio da República Dominicana, o polonês Józef Wesolowski, que foi afastado do clero no ano passado, acusado de pedofilia e posse de material pornográfico. O julgamento terá como base a análise dos computadores do acusado e também levará em conta a cooperação das autoridades internacionais, além de depoimentos de testemunhas. Segundo a Santa Sé, o ex-núncio foi interrogado 2 vezes nos últimos meses e encontra-se em prisão domiciliar. Esta semana, o Papa Francisco aceitou a renúncia de 2 bispos americanos acusados de protegerem padres pedófilos. O pontífice entrou na cruzada da tolerância zero contra a pedofilia, não só para quem pratica, mas também para aquele que a coberta. Depois das duras palavras de Francisco contra os abusos sexuais, o número de denúncias aumentou consideravelmente. O Vaticano não confirma, porém, estatísticas de abusos sexuais contra menores dentro da Igreja Católica. Um artigo do jornal L'Osservatore comenta que o discurso sobre a tolerância zero de Francisco foi como ouvir as palavras de seu antecessor Bento XVI pronunciadas com vergonha e humildade. O Papa pediu ainda a graça das lágrimas, para que a igreja chore e repare por seus filhos e filhas que foram traídos e que os lobos não devastem mais o rebanho de Deus. O tema é delicado e fontes do Vaticano dizem que o Papa Emérito Bento XVI renunciou por não ter mais idade e nem energia para lidar com tamanho escândalo. Joseph Ratzinger renunciou aos 85 anos em 2013 e tornou-se o primeiro Papa a abdicar do posto desde Gregório XII em 1415. Sônia Blota, de Paris, para o Canal Livre. Professor, observando o que aconteceu depois disso, depois de Bento XVI, não parece que era tão difícil assim adotar as correções de rumo que foram adotadas, porque esse novo Papa, em menos de 2 anos, encaminhou muitas soluções. O que acontecia antes? Por que era tão difícil enfrentar esses temas? Temas terríveis, né? Pedofilia. Eu fiquei pensando nisso também quando me pediram escrever um livro sobre ele, eu não o conhecia. Quem é esse homem? Como mudar uma coisa de forma tão radical e tão profunda em tão pouco tempo? O que há de inédito? Então, eu acho que uma das questões é que ele é um homem que vai ao profundo das coisas, das pessoas, da vida humana, da sensibilidade. O Papa João Paulo era o homem do teatro, das massas, das multidões. Ele atingia os corações, as mentes, as imagens. Ratzinger não tem nada desse carisma, ele é um homem da inteligência, textos, livros, ele atingia cérebros. Este Papa não quer atingir nem cérebros, nem corações, ele quer atingir as peles das pessoas, é uma questão de feeling. Ele quer mexer com a carne das pessoas, ele até fala. Por isso que ele manteve o sapato preto, ou seja, eu sou sapato padre, preto, a solidariedade, o mundo dos pobres, a sensibilidade humana, o carro simples, o contato com as pessoas, a casa Santa Marta onde ele mora. Ou seja, ele diz, eu não preciso de tudo isso, eu continuo sendo Jorge Bergoglio, vocês me fizeram bispo de Roma, serei bispo de Roma, eu ia me aposentar, mas agora tenho esse cargo, farei o encargo, mas com o meu tango, não vai ser com a música romana. Acha que os padres e os bispos entenderam isso? Estão sendo padres como eles? Creio estão que não. Para as ruas? Creio que não. O que significa ir para a rua? O Papa fala, a igreja precisa ir para a rua. Os padres, os bispos estão indo para a rua como ele gostaria? Não, creio que não. Do como ele gostaria, não. Como seria necessário, não. Isso se chama em grego metanoia. Metanoia é mudar de rumo. Mas nem você, nem eu, nem Mitre, ninguém consegue mudar de rumo rapidamente. Porque o Platão dizia, muda de rumo aqui, mundo da caverna, você olha uma luz. Muda de rumo aqui, sentimento novo, compaixão, misericórdia. Mas mudar os pés
significa mudar de atitudes, mudar de referencial, mudar de paradigma. A carta Laudato Si, ele diz, nós ficamos sempre falando do humano e da tecnologia, chega disso, vamos falar da Terra e vamos falar de nós como seres sencientes que estão ligados a todo o planeta. Ninguém nem está entendendo a carta, ela nem está sendo bem lida porque as pessoas continuam com o velho óculos e não vão enxergar essa carta com o velho óculos. Francisco está exigindo dos padres e bispos que eles mudem de atitude, mas todo mundo está esperando sempre que os católicos vão para dentro, os crentes, evangélicos, todas as igrejas são assim, venha mais gente para o nosso time. É meio Corinthians, meio Flamengo. Quanto mais time, mais proselitismo. Só que o Papa diz, não, eu não quero igrejas cheias, eu quero igrejas que vão andar na rua. E esse é um problema, ele está tendo um diálogo brilhante para fora da igreja. Agora lá dentro, as coisas parecem que não andam muito bem. Os padres, o senhor acabou de dizer, os padres não estão preparados para a missão que Francisco está dando a eles. Porque muitos não são deles, padres missionários. Não, né? muitos não foram criados para a missão, foram criados para a função. Isso. Só que a missão tem que Burocratas. preceder a função, porque senão tem burocracia, senão você tem um grupo que ganha uma identidade muito mecânica, funcionários. Funcionários de Deus, tá bom. Mas isso não basta, porque o mundo quer uma mensagem de alguém que esteja ao lado do que sofre. Aqui em São Paulo, tem 20 mil pessoas morando na rua. Quantos padres vão para a rua? Júlio Lancelotti. Quantos enfrentam o governo que não faz nada por eles, nenhum dos 3 níveis? Só ele. Aí parece que ele é louco. Ele não é louco, ele está do lado dos últimos. Quem precisa ficar do lado dos últimos? Todos os cristãos. Alguns metodistas estão, alguns espíritas estão. Olha, pasmem, tem gente do mundo espírita que faz um trabalho maravilhoso toda noite. Só que muitos estão acomodados. E até igrejas que põem grades na frente da igreja. Há padres que dizem, mendigo não entra aqui para fazer xixi na nossa paróquia, é só paroquiano. Sabe que um mendigo respondeu para um padre desses que proibiu ele de ir no banheiro? Falou, eu sou filho de Deus, é mais importante que ser paroquiano. Então, nós estamos diante agora de um divisor de água. O Francisco veio trazer o evangelho nu e cru. Estaremos dispostos todos nós a cumpri-lo? Não é fácil. É o que lembra São Francisco.